Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pod João, o podcast do Colégio João 23. Hoje o tema é especial. Vamos falar sobre formação de educadores, currículo e o compromisso com a educação antirracista. Educação étnico-racial, prática e formação no João 23. Nos últimos anos, a nossa escola tem investido em espaços de formação continuada que abordam epistemologias afro-brasileiras, indígenas, com o objetivo de refletir sobre as práticas pedagógicas e fortalecer um currículo que fuja desse lugar eurocentrado. Esse movimento já se reflete nas nossas escolhas literárias, nas estéticas, nos projetos realizados na escola e na forma como pensamos a aprendizagem em todas as áreas de conhecimento e em todas as etapas de ensino. Para essa conversa, convidamos professores, mentores do Colégio João 23, que estão nessa linha de frente desse processo junto com as crianças e os jovens do nosso colégio. Hoje teremos um podcast diferenciado, dividido em blocos, contando com essas presenças ilustres que vão compartilhar com a gente um pouco desse trabalho docente realizado no João 23. Chama a vinheta! Sejam muito bem-vindos e bem-vinda, professor Yuri Barbosa, professora Juliana Nipper, então mentores da área de matemática e de ciências da natureza aqui do João 23. Bem-vindos ao Pod João. Obrigada. Muito obrigado. A professora Juliana já esteve por aqui, né? Já passou, tá de volta. Tava com saudade, Júlio? Ah, coisa boa, muito bem. Então vamos começar esse nosso episódio, né? Um episódio que vai ter muitas presenças, contando um pouco, primeiramente, desse lugar, né? Eu comentei que a gente teria ali professores, né? Professoras, mentoras aqui no colégio. Talvez muitas pessoas não saibam muito bem o que é esse papel do mentor aqui no João 23. Não é algo que muitas escolas tenham, então vamos compartilhar um pouco do que esse papel, com essa função aqui no colégio? A nossa ideia, assim, né, os mentores surgiu como um apoio, assim, à coordenação e tentar fazer um link, assim, né, com todos os profs e também com a coordenação. Então, a ideia é apoiar em todos os sentidos, né, não só toda a parte pedagógica, né, apoiar e fazer essa conexão, assim, e ficar um pouco mais próximo, né, da equipe, assim, de professores. E aí nós temos alguns encontros, né, a gente trabalha, então, com algumas pautas, né, conforme a gente, né, vai tendo a necessidade de trabalhar de um jeito mais próximo, assim, da equipe toda da área, né. Tentando alinhar, né, com os professores e com a coordenação pedagógica, aquilo que a gente precisa fazer, né, trazendo todas essas demandas que a gente tem que ter. Perfeito. Eu dou graças a Deus, né? Porque eu sou coordenador pedagógico, eu não consigo saber de todas, de todas as áreas. Eu acho que esse trabalho mais próximo, né, de pessoas que são especialistas dentro das áreas de conhecimento e tem esse diálogo de estarem na sala de aula ao mesmo tempo e conseguirem fazer esse olhar próximo à gestão, potencializa esse nosso caminho de escolhas pedagógicas, desses desenhos dos nossos currículos, né? E principalmente nesse lugar que a gente vai falar hoje, né, que é pensar a educação das relações étnico-raciais. Aqui no colégio, então, a gente tem uma proposta que a gente vem construindo e eu queria que você compartilhasse um pouco dessa trajetória, né? Acho que seria legal a gente estabelecer um pouco dessa linha temporal de como esse processo foi surgindo aqui no nosso colégio, que é um processo que a gente já, há anos, a gente vem se preocupando sobre isso, mas a gente conseguiu se debruçar e sistematizar, eu acredito, né, um caminho, né? E digo agora nesse recorte, principalmente ali dos anos finais, finais do ensino fundamental e do ensino médio, de um trabalho através desses momentos da mentoria, né? Desse espaço de formação dos professores aqui no nosso Colégio João 23. Vocês querem comentar um pouco como foi esse processo? Eu vou começar falando, né, que na nossa última mentoria, inclusive, a gente falamos sobre o nosso encontro, né, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, mas a gente pontuou, assim, que a evolução que a gente vem tendo, assim, né, e como é importante ter esse espaço da mentoria pra gente trocar, pra poder, né, pra crescer, assim, nesse sentido, e que como a gente evoluiu, assim, no sentido, né, do ERER, né, das atividades que a gente vinha desenvolvendo, quanto aumentaram e com qualidade, assim, né, que tentamos cada vez fazer mais e incluindo o debate cada vez mais, né? Então a gente percebeu, assim, como grupo, o quanto a gente já evoluiu e ainda reconhecemos a caminhada que a gente ainda tem pela frente. Mas é importante a gente já conseguir, né, o grupo se enxergar nesse momento, assim, né? O que já foi construído e o que ainda tem pela frente, né? E quando a gente vai lembrar do que a gente fez, né? A gente lembra lá de 2024,
A gente já vê toda essa construção que o Bruno fala ali, né, apresenta, mas em 2024 a gente conseguiu fundamentar algo, né, como comunidade em si, que é trazer professores para conversar com a gente sobre ERER. Cada área do conhecimento se dividiu, daí a matemática e a ciência da natureza ficaram juntas, e aí com isso a gente teve a conversa com o professor Jefferson Todão, né, que ele apresentou para nós, né, todo o livro dele, apresentou toda a dissertação, falou sobre os aspectos que tinha de ERER, como a gente podia construir melhor, né, trazendo exemplos para a gente trazer para a sala de aula. E aí, nisso, a gente começou a se debruçar por cima disso, trazendo os nossos trabalhos, incluindo como projetos interdisciplinares ou até mesmo também como sequências didáticas, né? E muito de matemática com a natureza, né? Isso, matemática e natureza juntos, né? E a gente construiu isso no ano passado, em 2024, com base em tudo que a gente já vinha trabalhando, né? Não foi só uma formação, né? A gente teve uma sequência de formações, né? Então, a história, né, se a gente for pensar, se construiu dessa maneira, né? A gente se debruçou no passado de uma forma enorme para construir projetos e depois, né, a gente repensa o que foi feito, né, para esse ano a gente logo trazer a ideia do que foi feito esse ano. Pode falar. Não, eu ia falar já desse ano, já posso falar? Não, eu fiquei pensando, né, que... Ele acho já que falou. existe esse lugar que eu acho que é importante, né, da gente compreender que nós tomamos essa posição de se constituir como uma escola antirracista, né? O Colégio João 23, a gente se posiciona dessa maneira. E isso envolve a gente pensar sobre as nossas estruturas, né? Sobre a nossa ambiência na escola, mas também sobre o nosso currículo, né? Sobre aquilo que a gente revela através das escolhas que a gente faz pedagogicamente. Mas isso vem muito alinhado justamente a essa ideia da formação docente, né? Então, acho que a escola faz uma escolha de investir nesse lugar, de formar os professores, né, as professoras nesse lugar de como a gente acumula, né, esses conhecimentos, como a gente consegue aprender esses saberes, como a gente traz isso dentro das nossas escolhas curriculares, né? Então a formação, ela vem também nesse lugar. Eu fico pensando assim, vocês enquanto mentores, né, vocês percebem a contribuição, pensando assim, da formação inicial que um professor de matemática, que um professor de ciência da natureza, ele tem, vocês percebem a contribuição dessas formações, da formação continuada que é feita aqui na escola nessa perspectiva? Muito importante, né? A gente comentou, inclusive, nessa mentoria, avaliando, né, essas formações e pontuamos isso, assim, que é difícil a gente... o professor, às vezes, não sabe, ainda mais na nossa área, né? Não sabe até onde buscar, assim, esse tipo de formação, né? E como é importante a escola proporcionar pra gente esse contato e esses encontros e materiais, enfim. Porque aí a gente consegue entrar, né, no mundo, assim. Então, é uma diferença muito grande, assim. A gente tá participando e o grupo quer mais, assim, né? Então, isso que é muito legal. A gente acha que despertou, assim, né? Um lugar, né? A gente já tá começando a conhecer um lugar e por isso que é importante reconhecer que a gente ainda tem muito pela frente, mas olhar para trás e ver que nós já fizemos um avanço muito grande, assim. Então, é bem importante essa questão da formação, né? Diferente da ciência da natureza, a matemática é uma área única, né? Então, a gente consegue conversar cara a cara sobre a matemática, né? Então, a gente consegue ver que, sim, os colegas estão percebendo de forma diferente, estão se refazendo, se revendo, né? E a gente traz as discussões, né? Como área da matemática. O que a gente pode fazer de ERER? O que a gente está fazendo, se realmente é ERER? E como a gente consegue agora se atualizar? E aí, com as formações do colégio, a gente conseguiu, né? O Jefferson trouxe para nós esse start, essa fagulha, né? E agora? O que a gente tá fazendo? Jefferson é um professor lá de Salvador, isso, não, né? de São Paulo. De São Paulo? Isso aí. Da rede pública de São Paulo. Perfeito. E aí... Jefferson Todão. Perfeito. E aí, nisso, a gente começou a se reinventar, né? E aí foi se acumulando, e esse ano, né, a gente conseguiu trazer toda essa curadoria do que aconteceu e as novas coisas que estão ou aconteceram já esse ano. Né? Mas sim, fez total diferença. Perfeito. A formação. Que coisa boa. E chegando nesse ano, pensando que a gente teve então um caminho, um ano aí de trabalho, de formação, e ao mesmo tempo que a gente convidava os professores a produzirem, né, a fazerem, a gente convidava a refletir sobre o seu trabalho, né. Eu acho que esse ano a gente foi culminando um pouco nesse lugar, né, da gente conseguir voltar sobre aquilo que foi feito e refletir sobre a ação, né. Vocês perceberam como foi essa devolutiva? Porque agora vocês tiveram a presença de um outro convidado aqui no colégio, na verdade. Quer começar? Então, o que acontece, né? A gente já foi muito
né, ali cutucado para pensar lá naquela palestra da Bárbara Carini, né? Então ali a gente já começou, refletiu, já era alguém diferente do Jefferson Todão, e esse ano a gente convidou para o que era a dinâmica. Fizemos os nossos trabalhos, pensamos a nossa educação ERER, pensamos como a gente pode fazer, e aí agora a gente decidiu chamar um outro convidado, que foi o professor, o Alan, lá do Departamento de Física da URGS, né? Ele é um professor que tem todo um estudo na parte de ERER, e a gente convidou ele para vir assistir aquilo que a gente fez. E depois né? E o que nós estamos fazendo, né? E aí, com isso, o Alan assistiu todas as nossas apresentações, visitou todo o colégio, né? Viu tudo que a gente faz, observou não só a nossa fala, mas se aquilo que a gente diz que faz, realmente a gente reflete na escola, né? E sim, né? Ele conseguiu observar tudo isso e trouxe para nós, né? Grandes contribuições, né? Tanto na área da física, mas também na área da educação, que ele é da nossa né? área, né? Então isso que é né? legal, a gente teve a oportunidade de trazer aqui na escola essas inspirações, assim, pra gente, Exato. né? E o Alan sendo da nossa área, assim, então, o Alan Brito, né? Da URGS. E aí ele fez a gente, depois de todas as apresentações que a gente trouxe, assim, muito material, mas ele fez a gente pensar muito mais ainda, né? Então a gente teve um debate muito legal de pontuar se aquilo ali realmente é o ERER e o quanto a gente pode avançar. Então contribuiu muito mesmo, assim, ter trazido, né? Ter ele nesse espaço. Foi muito rico, assim, esse encontro. Que o ERER não é ou tu faz um ERER completo ou não faz. Não existe o meio ERER. Né? Foi essa grande... o grande ensinamento, né? Que ele trouxe para nós, noite. que ele levantou para nós, né? Eu queria saber uma questão, assim, né? Eu acho que a gente tá trazendo um pouco dessa questão, vou fazer um parênteses aqui só para que todos os nossos ouvintes estejam atentos ao que a gente tá falando. Quando a gente fala ERER, né, essa sigla que nem todos conhecem, né? A gente tá falando justamente da educação, das relações étnico-raciais. E eu queria ter um pouco dessa visão de vocês, porque eu acho que um movimento que eu percebo, assim, que vocês fazem através desse trabalho nessas áreas também é muito ir na contramão dessa ideia do apagamento, né? Então, acho que é a Sueli Carneiro que fala um pouco desse epistemicídio, né? Ela traz esse conceito, assim, basicamente esse assassinato desses conhecimentos que foram produzidos por culturas que não são as culturas que foram hegemônicas, assim, dentro da nossa história, né? E eu queria saber como esse trabalho que vocês fazem, como vocês percebem isso reverberando nos estudantes. Como os estudantes acolhem, que experiências vocês percebem eles vivendo, assim, quando eles estão lá na Mancala, quando eles estão lá discutindo sobre a ciência, sobre as interseccionalidades, inclusive, né, das mulheres negras, enfim. Como isso reverbera na sala de aula? Eu acho que esse é o ponto, assim, agora eu trouxe a palavra da história, assim, eu acho que cada vez que a gente aproxima mais a história da ciência dentro do contexto da química, da física, da biologia, né, da ciência em geral, a gente consegue trazer, porque parece um pouco diferente, assim, tem a história que eles veem em história e a história da ciência, né, então a gente tentar aproximar essas, né, colocar no mesmo, a gente consegue trazer o que estava acontecendo naquele contexto, com aquele, né, toda a história, né, assim, aproximar, né, as duas histórias, né, eles imaginam que seja uma coisa desconectada, olhar né? as coisas de maneira integral, Isso, né? de maneira integrada, assim. Então, acho que esse é um ponto muito importante que a gente tenta trabalhar e aí eles vão se dando conta por que não apareceu um cientista negro em tal ano, né? O que estava acontecendo com os negros naquele ano? Daí eles, é verdade. Tá, mas e teve? Não, então não apareceu. Depois eles trabalharam, depois de ter visto lá o filme das Estrelas Além do Tempo. Eles ficaram, assim, eu tive que pausar o filme porque eles, não é possível que eles não podiam usar o mesmo banheiro. Então, é uma coisa muito distante, assim, né, da realidade hoje. Então, a gente tem que ir pontuando e trabalhando, acho que dessa maneira, trabalhando a história como um todo e pontuando mesmo, né, e falando mesmo, né, do que acontecia e... Sim. É um ponto que a gente traz, não tanto da parte histórica, né, porque a gente acaba recaindo sempre na história, né, a história para mostrar que existe outro ponto. A gente também agora tá vindo com a parte da ancestralidade, porque a ancestralidade traz a ideia de pertencimento. Então, o estudante olhar e ver que aquela história é do ancestral, que veio de muito antes, dá a ideia de pertencimento, de poder trazer aquilo para si, que foi algo que foi feito por, né, seus ancestrais. Então, a ideia que a gente tem trazido agora também é a ideia da ciência ancestral. Não da história que foi roubada, mas a ideia da ciência ancestral. Então, é algo que a gente esse ano começou novo. E o Alan gostou muito, né? Ele elogiou essa nossa ideia.
Então, seria mais ou menos... E os estudantes, quando eles olham isso, eles se deparam, tá, por que não é só história? Porque essa ideia da ciência. Né? Mas daí, vou deixar para os outros colegas falarem mais um pouco. Coisa boa. Muito bem, eu quero agradecer as contribuições de vocês para esse nosso episódio do Pod João, né? Acho que e é legal começar aqui com essas áreas, né, que são áreas que muitas vezes dentro da formação docente a gente encontra um distanciamento dessas discussões, né? Quando a gente pensa lá as licenciaturas, por exemplo, a gente tem uma dificuldade de encontrar essas discussões acontecendo e a gente observar que essa escola é uma escola que se preocupa com a formação desses professores, né, entendendo que nós somos aprendentes, né, constantes, e ter esses relatos de vocês de como isso está acontecendo é muito legal, assim, traz um bom retorno pra gente. Então agradeço, Ju, Obrigada. agradeço, Yuri, pela participação no Pod João. Eu que agradeço. Obrigada. Chegamos no nosso segundo bloco, então, desse episódio do Pod João, com duas maravilhosas aqui com a gente. Professora Raquel Leão, professora Adriana Costa, bem-vinda. Obrigada, Bruno. Coisa boa. Então, a Raquel é nossa mentora da área de linguagens aqui do colégio e a Adriana, a mentora da área de ciências humanas. Muito bem. As gurias aqui, ó, essas gurias trabalham, essas gurias aqui, ó, tem muito para trazer pra gente. E eu quero começar conversando, né, eu acho que é um lugar legal da gente pensar. Geralmente, quando a gente pensa esse trabalho de ERER, né, a área de vocês é a área que cai ali, né, tipo, cai no colo. Aí, automaticamente cai no colo, né, tipo, a gente não tem nenhuma discussão, assim, quando a gente pensa, a gente tem esse compromisso que é quase universalmente entendido como a da área das linguagens, como a área das humanas, e a gente sabe que não é. Né? Mas eu acho que vocês têm contribuições muito legais para fazer justamente nesse lugar de a gente pensar essa formação de professores, né? De pensar essa formação entre os pares também, que é algo que a gente busca muito fazer aqui na escola e acho que é algo muito importante, né? Esse professor que ele é pesquisador, que ele é aprendente, que ele vai buscar, através dessas experiências, refletir sobre o seu processo de formação, né? E eu queria perguntar pra Raquel, porque a Raquel é uma professora que tá há algum tempo aqui na escola, né, Raquel? Tu já Sim, tem uma... desde 2014. Já tem uma história aqui no João 23, né? E eu queria que tu retomasse um pouco também desse papel. Acho que tu viu essa escola mudando, essa escola avançando nessas discussões, né? Eu acho que tu pode trazer pra gente um pouco de como foi essa tua observação. O que a gente conversa, assim, né, na área das linguagens e observa do movimento da nossa escola é que essa construção, né, do currículo para uma educação étnico-racial, ela se faz há algum tempo, assim, né, com movimentos que às vezes são sutis, mais incipientes, mas ela vem acontecendo já há algum tempo, com uma caminhada da escola, né, desse percurso. Então, a gente pode relembrar, por exemplo, alguns momentos assim do João que a gente teve a oportunidade de experimentar uma formação voltada para essa outra perspectiva, né? Teve a formação com a prof. Gladys Kercher há algum tempo, né? Que a gente pôde participar. Quem estava aí há mais tempo vai lembrar disso. Na própria pandemia, né? Foi um desafio para a gente pensar como tensionar algumas leituras e algumas relações com a literatura. Eu lembro que a gente construiu uma coletânea de textos latino-americanos, por exemplo, para trabalhar com os estudantes que estavam em casa, né, naquela situação pandêmica. Mas também veio ali a nossa necessidade de pensar as ideias para adiar o fim do mundo, junto com o Krenak, naquele contexto que a gente estava vivendo, assim, né, enfim, um contexto limite, assim. Então, eu acho que são pequenos movimentos, né, são ainda muito inicial, né, é uma caminhada lacunar, assim, né, a gente vai construindo em conjunto, mas eu vejo que a gente foi constituindo essa movimentação, né, ao longo de alguns anos, assim, e agora ganha corpo, né, porque agora a gente tem, então, esse espaço da mentoria, né, que eu acho que é super importante, esse espaço institucional, né, um tempo de estudo que a gente possa ter, que a gente precisa intensificar mais, né, essas formações que a escola vem oferecendo, né, a gente teve desde o ano passado, então, uma continuidade, que é outra questão que talvez seja legal a gente conversar daqui a pouco, assim, né? Sobre como é importante pensar a ERER do ponto de vista de algo que continua, que se reencontra, que se repete e que é cíclico, né? Não se acaba numa formação. Então, sim, eu acho que agora a gente ganha corpo com uma série de ações da escola, né? Com esses espaços de estudo, de formação, de pensamento e de encontro com professores que estão pensando isso há muito mais tempo, né? E têm as suas heranças pedagógicas e docentes para compartilhar com a gente. Né? E eu acho que esse exercício também da gente pensar
esse próprio movimento docente, assim, né, de desacomodação, né, eu acho que é algo que a gente, de fato, observa e que a gente propõe, assim, de uma forma cuidadosa aqui dentro da nossa equipe, né, a gente pensar esse lugar, mas também pensar, eu quero que a Raquel fale uma coisa que agora me veio, né, na mente. Começou a trazer ali, a gente começou a se aproximou do Krenak, né? A gente começou a ler os livros, a gente foi todo para essa pegada de entender a nossa conexão com a natureza também. E algo que eu fiquei percebendo, que é algo que tu pode falar, porque é um lugar que tu gosta de estar, eu sempre te vejo por lá, é, por exemplo, da biblioteca da escola, né? Tu adora. Eu passo, a Raquel tá lá. A gente teve também um encontro com a Djamila Ribeiro. Isso, é verdade. Que eu era o prof de 6. Ah, muito legal. Sim, então esses movimentos vêm acontecendo. Mas falando especificamente da biblioteca, né? Essa é uma grande questão pra gente, assim. E eu acho que a Adri pode comentar isso também. Porque quando ela chegou na escola, a gente também trouxe outras possibilidades de leituras, né, para os estudantes. Mas essa foi uma transformação que eu acho que se constituiu de uma maneira mais intensa, assim, nos últimos anos. E que a gente, enfim, agora está lidando com outras questões que surgem a partir de certas escolhas literárias, né? Então, a gente tem uma biblioteca que tudo ainda, né, em construção, mas que a gente tem muito mais acesso a obras, né, literárias e literaturas que sejam afrocentradas. Então, acho que sim, ainda temos muito para caminhar nesse lugar, mas a escola tem se movido nessa direção. E as próprias escolhas das obras que os estudantes vão ter relação, né, e contato ao longo da sua formação de leitores, assim, na escola. Então, desde a classe bebê, eu acho que até o 3º ano, a gente pode observar uma unidade nesse sentido que está em construção, mas que demonstra já um interesse enorme dos profs, né, em trabalhar com outras narrativas, outros modos de vida e da escola incentivar isso, assim. Então, acho que a gente tem se movido literariamente e, claro, né, a área das linguagens e as humanas sempre cai sobre a gente, né, essa ideia de que, bom, como fazer um currículo étnico-racial? Porque a gente vai pela via da arte, da literatura, né, da música, do corpo, na educação física, que eu acho que são espaços de construção e de criação de uma outra perspectiva. Então, o texto literário, pra gente, ele é nosso encontro mesmo com a linguagem. Né? E aí, acho que a gente teve uma formação bem legal com o Tiago Rodrigues, em que ele trouxe para nós essa problematização, assim, né, da literatura que a gente lê, que é uma literatura negra, digamos assim, ou afrocentrada. Ela traz certas questões, mas a gente precisa também pensar o texto branco e como racializar esse texto em sala de aula, né? Que é um outro ponto de um outro desafio que a gente encontra agora, assim. Então, mas acho que a gente tem se deparado com outras narrativas e isso tem modificado o nosso modo de habitar esse espaço mesmo. Coisa boa. Inclusive, o Thiago mandou um áudio pra gente. Ai, agora estamos no novo momento desse podcast. Temos aqui convidados que estão remotamente participando do podcast. Vamos ouvir o que o Thiago falou. O Thiago, então, ele é um professor de língua portuguesa, trabalha na educação básica no município e ele faz doutorado no Instituto de Letras da URGS, né, na parte de literaturas, assim, literaturas orais. Vamos ouvir o que o Thiago mandou pra gente. A experiência com as formações do Colégio João 23 foram bastante proveitosas. Para mim, como professor de educação básica, ter a possibilidade de encontrar com outros professores, professoras que estão muito, muito preocupados com o desenvolvimento de uma educação que seja emancipatória, libertadora, feita a partir de princípios que são muito caros para a nossa coletividade, me trouxe muitos aprendizados e uma alegria imensa. Eu gostei muito de ver que esse trabalho de formação continuada tem um propósito de construir práticas de sala de aula que sejam, de fato, diferentes daquilo que a gente tem como uma concepção fechada de educação. Então, eu gostei muito de poder participar com os colegas, especificamente do grupo de linguagens, língua portuguesa, literatura, produção textual, e fico muito contente também de poder falar dessa experiência.
Muito bem, Thiago, então, mandou esse depoimento, né? Acho que o Thiago foi bem legal, porque ele acompanhou esse grupo no ano passado, né? Voltou para esse ano para poder rever. Eu acho que encontrar, acho que é isso, né? Professores se encontrando, né? E falando sobre o seu trabalho e conseguindo refletir sobre essa prática, né? Acho que foi bem rico. Eu adorei. E eu queria saber, Adri, eu fico pensando, né? Eu quero comentar uma coisa que eu acho incrível, assim. Porque às vezes eu passo pelo corredor e tu tá lá no sétimo, no oitavo ano, né? E daqui a pouco tu tá. Ah, porque a rainha não sei o quê, porque o reino de blá blá blá, não sei. Eu acho que isso é algo legal, né? Eu acho que Sim. isso é algo que empodera os nossos estudantes, né? Eu acho que tem um lugar também de representatividade que é muito legal, né? Eu fico pensando, assim, eu acho que todos nós, né, na minha formação básica, assim, eu nunca ouvi falar no reino de Kush, por exemplo, sabe? Eu nunca ouvi falar na rainha do litoral que tu trabalha, a rainha Ginga. Rainha Ginga. Isso, exatamente. Isso. Todos esses elementos que são extremamente próximos, digamos assim, da minha historicidade, da minha ancestralidade, que eu nunca vivi, acho que isso, né? De uma maneira a pensar, de entender como isso é importante, de entender que isso também pode estar lá junto com todas as outras histórias que estão sendo contadas, né? Eu queria que tu compartilhasse um pouco disso, assim. Primeiro, desse teu lugar de professora, assim, eu acho que existe um compromisso, né? Eu acho que queria que tu compartilhasse um pouco desse lugar, assim, um lugar meio até pessoal, assim, de posicionamento, de vida, assim. Sim, é muito legal, fico muito feliz, né, de ter trazido isso, que é um reconhecimento. E acho que todo mundo aqui, tu também, né, na época da escola, a gente não via falar muito sobre essas histórias, sobre essas representações negras. Então foi uma coisa que foi me incomodando. E quando eu fiz faculdade, já existia a lei, né, 10.639 de 2003. E eu tinha uma cadeira que era obrigatória, a cadeira de África. E, infelizmente, foi uma visão totalmente eurocêntrica, né? Trazia os escritos dos viajantes, trazia não sei o quê, e não se buscavam outras fontes. E, então, aquilo me incomodava, mas eu ainda não sabia dizer o porquê, sabe? Então, quando eu saí de lá, eu resolvi fazer formações nesse sentido. E eu fui entendendo também que muitas pessoas criticavam isso. Ah, então agora a afrocentricidade, então vai inverter, vai falar como se tivesse virado o jogo. Agora vai falar só dos negros e vai deixar... E não, né? A cultura, tanto a cultura negra como as culturas indígenas, tem isso de ver no outro uma comunhão. Tu vem para acrescentar, tu vem para somar, né? Tu vem para dividir conosco aqui e eu perceber outros modos de viver. Então, trabalhar a partir de África é trabalhar também essas relações. Então, eu vou estar, sim, falando sobre, né, os povos ainda europeus, mas não trazendo uma visão que ainda é muito discriminatória, uma visão muito estereotipada sobre essas pessoas, né? E a gente tem essa manifestação do movimento negro aqui do Brasil desde muito tempo, né? Década de 30, com Frente Negra Brasileira. Depois a gente vai ter o Teatro Experimental do Negro, na década de 40. Na década de 80, a gente vai ter o MNU. O MNU indo nas escolas com as suas próprias cartilhas, falando sobre a história dos quilombos, a história dos negros brasileiros. E tentando reverter esse estereótipo, né, preconceituoso. Então, trabalhar a lei na prática e ter um espaço numa escola que valoriza isso, né, é muito bacana. Mas eu acho que, e tu traz muito isso, né, tu tem uma experiência muito grande, assim, tu contribui muito na nossa prática, da gente pensar esses processos de formação, mas a gente também olha para esse lugar do ERER, para além desse currículo também, né? Eu acho que existem outros elementos para que a gente possa encontrar ambiência, encontrar um espaço, encontrar um diálogo que seja profundo e não só beira a superficialidade, assim, né? Ou a alegoria, muitas vezes, né? Queria que tu comentasse um pouco sobre isso com a gente. Certo. É muito legal, assim, porque também a Raquel falou que a gente tá num percurso, né? Acho que não tem como dizer que ERER tá dado justamente porque tem essas questões relacionais. Vai acontecer uma situação na sala de aula que eu também, apesar de todos os estudos que eu tenho feito, que ainda faço, não vou saber lidar, né? Então a gente tá sempre desenvolvendo ferramentas, tanto como mudanças curriculares, como metodológicas, como leituras que a gente vai trazendo. E é um desafio constante, né? Esse ano a gente começou a pensar muito sobre
a matriz, né, das matrizes aqui das disciplinas da escola. Então, a gente foi vendo assim, e uma coisa começou a me inquietar, mas será que ERER também é só eu trazer um conteúdo, trazer, que nem tu falou, né, a rainha Nizinga, o reino do Nidongo, eu colocar isso, será que isso se faz ERER? Porque ERER, ele também tá nas nossas relações, né? E foi muito legal que a gente teve a visita agora, por último, do professor Newton Pereira, da URGS, né? E ele falou dessa questão relacional. Como a branquitude, né? Ela é um conceito, né? Por exemplo, que Cida Bento traz, uma das estudiosas, fala sobre o pacto narcísico da branquitude. E ela diz que não é um pacto assim, acordamos 5 horas da manhã e decidimos, né? As pessoas brancas, a gente se contratar, a gente se proteger. Mas isso acaba acontecendo naturalmente pelo racismo estrutural, né? Tá na sociedade. Então a gente vê, por exemplo, um homem negro numa posição de liderança, é muito bacana, mas ainda é raridade, né? Principalmente dentro de escolas. Então, trabalhar com isso, reconhecer o nosso racismo cotidiano, e é doloroso. É difícil tu lidar. Então, uma situação assim que a gente pensa bastante, por exemplo, ninguém no Brasil é racista, mas quando se vê os índices de racismo, né, tá sempre em alta. Então, como que isso se dá também na escola? O índice de evasão é muito grande. O número de estudantes EJA que frequentam e que se formam depois, muito tardiamente, são negros, porque acabam desistindo, porque têm baixa autoestima, porque não se sentem valorizados dentro dos espaços escolares. Então, trabalhar nesse sentido é tu entender que a ERER vai para além do currículo. E também de que forma que eu vou trabalhar esse conteúdo, né, esse currículo. Vou trazer, por exemplo, a escravização. Coitados, eram torturados. Tu tá colocando aqueles estudantes negros numa situação muito humilhante, muito triste dentro da sala de aula. Então, falar sobre esses processos de resistência, sobre esse protagonismo é fundamental. Eu fico pensando, né? Existe esses movimentos que a gente vai fazendo enquanto escola, e isso nos leva, em primeiro lugar, a reconhecer limitações, assim, nossas, né? Eu acho que existe esse lugar da gente conseguir entender quais são as nossas possibilidades enquanto escola, né, diante de tudo isso, e também reconhecer muitas vezes um pouco do nosso desconhecimento, né. Eu acho que esse processo nos leva muito, muito a isso, né. A gente, nossa, desculpa, me distraí, que tem uma menina mexendo na horta ali, então... Perdão, me perdi aqui, que eu vi ela, fiquei achando que curioso, porque a gente vai falar um pouco sobre isso agora com as professoras dos anos iniciais também, mas acho que esse lugar da gente reconhecer os nossos desconhecimentos também, e a gente buscar justamente de uma maneira ativa como a gente, então, vai fazer esse processo de reflexão, como a gente vai buscar essas fontes de conhecimento, né, através da nossa parceria, inclusive, né. Eu acho que isso é algo legal, né. Como vocês, pra gente poder fechar esse bloco assim, como vocês veem esse processo, antes eu falei dos alunos, né, mas como vocês veem esse processo reverberando no grupo dos professores, né. Eu acho que isso é algo bonito da gente poder falar, né. Eu acho que esse é um grupo de professores que tá aqui e é constantemente provocado, convidado a se pensar. Como vocês veem assim, essa repercussão dessa trajetória toda que a gente tem feito enquanto escola? Tem momentos que são bem desconfortáveis até, né? O profissional dizer, eu não sei, eu não tive essa formação, como é que eu faço? Acho que eu vou fazer errado, então eu não faço. E ERER, né, Petronilha já nos diz que ERER, ela não se faz sem desconfortos, sem algumas vezes conflitos. Então é desconstruir aquilo que a gente aprendeu a vida toda, né? Que exerceu enquanto docente. Então é um pouco complicado, mas também é muito gratificante quando a gente vê, é isso, que bacana, olha só, e vamos refletir sobre isso, e tu pensou, né? Que uma coisa que eu percebi, por exemplo, que em humanas é muito forte a questão de classe, né? Que todo mundo fala, a luta de classes e tal. E dentro da universidade também tem uma discussão que falar sobre negritude é tu cortar a luta de classes. E enfim, a gente tem que pensar essas interseccionalidades, a gente tem que trabalhar em cima disso, né? Mas tá sendo bem gratificante, é um grupo assim, muito potente que a gente tem aqui na escola. E isso é o que mais dá ânimo da gente fazer várias coisas e pensar e planejar, enfim. Coisa boa.
Pois então, com os colegas da linguagem, o que eu observo, acho que a Adri trouxe um ponto bem importante, né? O quanto essa perspectiva ela vai tensionando questionamentos, dúvidas, né? Nesse processo do que será que a gente está indo por um caminho, né? Que faz sentido ou não? O que a gente precisa mudar? Então eu vejo o grupo muito nessa tentativa de construção de um mosaico, assim. Eu acho que a gente vai construindo um mosaico, sabe? Com pequenas ações. Então acho que eu vejo a área das linguagens bem na pedrinha miudinha, assim, sabe? Então, vai colocando uma pedrinha aqui, essa seleção literária ali, né? Eu observei bastante, né, o pessoal da música, assim, com a volta do Richard Serraria, né, que veio para a formação com a gente no ano passado e agora. Pessoal, o Richard trouxe algo, né, que o professor Rodrigo, a Ana, a Simone comentaram, assim, que é... E quem sabe a escola, né, adquire os sopapos. E esse movimento, que parece pequeno, não é tão pequeno assim, né? Ele mobilizou ali o grupo. Então, já surgiram ideias de projetos que esses profs vão desenvolver, inclusive fora da escola, né? A partir desse encontro. Então, eu acho que a gente vai indo por encontros, assim como disse a Adri, né? Vai confluindo, vai acrescentando, rendendo juntos, em movimentos pequenos, né? Então, eu observo isso, assim. Parecem pequenos, né? Mas nessa construção vão compondo algo maior, assim, né? Então, acho que sim. Muito bem, gurias. Quero agradecer a participação de vocês aqui no Pod João, né? Trazendo muito desse relato que eu acho que é um raio-x muito legal e legítimo, assim, do trabalho que a gente tem feito, né? De um trabalho de construção que ele não tá acabado ainda, né? E eu acho que a gente não espera que ele esteja, porque justamente é esse lugar que a gente ocupa enquanto docente, né? Esse lugar de aprendente, que é algo muito caro para nós. Então, muito obrigado. Até uma próxima participação. Porque a Raquel já tinha vindo aqui também, né? Então tá, obrigado, gurias. Obrigada. Chegamos então ao terceiro bloco do nosso episódio de hoje, do Pod João. Então, com mais duas maravilhosas aqui. Essas são estreantes do Pod João. Ah, você tá nervosa, gurias? Tá nervosa? Não precisa, não precisa. Tá tudo certo. Então recebemos aqui professora Camila Betim e professora Ana Carolina da Silva. Bem-vindas ao Pod João. Obrigada. Coisa boa. Muito bom ter vocês aqui. E a gente, então, vamos conversar agora sobre esse outro lugar, que eu acho um lugar muito importante e pra gente é muito caro a gente pensar sobre isso, né? A gente teve aqui até agora a presença dos mentores ali das áreas do conhecimento, né? Tem um trabalho mais próximo ali a partir do 5º ano até o ensino médio, mas agora a gente vai falar sobre esse outro momento da vida, né? Sobre as infâncias, né? Então a gente, pensando nesse trabalho que é feito lá na história, na geografia, com os jovens, a gente consegue ter um vislumbre mais específico, assim, né? Vou trabalhar a história, vou trabalhar os elementos ali da cultura, mas quando a gente fala sobre crianças, a gente também tem esse compromisso de trabalhar a educação das relações étnico-raciais, né? E para além desse lugar dos conteúdos específicos do currículo, eu acho que existe um lugar que é ainda mais caro, que é esse lugar de pensar a identidade, de pensar as relações, de pensar esse óculos que as crianças vão crescendo para olhar o mundo, né? Como elas vão olhando esse contexto, né? E a Camila lá na educação infantil, então, né? A Camila, eu fico muito pensando, eu vou pouco lá, né? Porque às vezes eu tenho medo de assustar as crianças, que eu sou muito alto. Mas eu vejo o trabalho incrível que é feito, né? E a Camila é prof lá do maternal, né? Aqui do nosso colégio. E eu queria, Camila, que tu começasse compartilhando um pouco, assim, desse trabalho, de como vocês enxergam com as crianças, né? Ali de quantos anos? 2 a 4 anos, né? Como esse trabalho é feito? Como foi esse processo de vocês, enquanto professoras, se debruçarem sobre pensar essa perspectiva ali, falando com as crianças dessa faixa? Assim? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, Brunão, é que isso é um processo de formação, que não começou ontem, né? E não vai terminar amanhã. Então, a gente estava até conversando, assim, eu e a Carol, que é uma formação que já a escola nos propicia há alguns anos, né? E que na nossa formação enquanto pedagogas a gente não teve essa aproximação com esse tema. Então é um tema que nos move, nos convoca
E a gente vai, na verdade, eu sou professora do maternal, mas isso já é uma temática que nos atravessa desde a classe bebê. Como assim desde a classe bebê? Sim, desde a classe bebê, porque a partir do momento que a gente tem bonecas negras, que a gente tem a literatura que nos dá o suporte, e ampliando cada vez mais esse repertório, a gente dá a possibilidade para que as crianças negras se vejam nesses elementos, né? E se vejam de uma maneira positiva, de uma maneira legal, de uma maneira que se sintam pertencentes a esse espaço, né, da escola. E isso é um olhar, é uma construção e um processo que a escola vem nos trazendo. A Raquel trouxe a fala da Gladys, né, que foi talvez uma das primeiras formações que a gente teve aqui no João. E eu lembro muito de uma fala da Gladys, que é uma mulher íntegra, assim, intensa nesse movimento negro, nessa discussão, que ela dizia assim, essas questões de Erer não são uma alegoria. E eu acho que é fundamental que a gente pense isso. Quando ela está trazendo que isso não é uma alegoria, ela está dizendo que isso não está vinculado a uma data, a um momento, mas sim ela é atravessada o ano inteiro por todos nós. E a gente tem que sempre pensar nisso. Então, como é que isso se desenvolve na educação infantil lá conosco, né? Então, assim, é um pensamento que é muito estudo, sim, porque a gente tem que se aproximar dessa literatura, a gente tem que ter um letramento, e é uma forma da gente ampliar os repertórios das crianças no cotidiano e os nossos enquanto educadores. Então, assim, o que a gente ouve, o que a gente lê, o que a gente está se aproximando, quais são os autores negros que a gente gosta e que nos mexem. A colega falou assim, uma coisa fundamental que a Petrolina falou, do Erer. O Erer, ele desacomoda, ele mexe. Se não mexer, não é Erer. E, na verdade, não só o Erer, acho que a educação de uma maneira geral. Se a gente aceita tudo de uma maneira muito plácida, não é. A educação não está acontecendo. A educação precisa dessa fricção, assim. Não é fácil, não é, porque exige um comprometimento, mas é muito bonito a gente ver, no meu cotidiano, por exemplo, com as crianças pequenas, quando elas reconhecem nos objetos. Nas bonecas, na literatura, e olham a sua cor da sua pele com gosto. Eu sou pretinho também, que nem foi uma fala de uma das crianças quando eu li o livro Amoras do Emicida. Então, isso é fantástico. E é um projeto, é uma ideia que também não acontece sozinha. A gente, para fazer a gente precisa das famílias. Então, a gente não pode deixar as famílias descanteadas dessa conversa, dessa transformação de mundo, porque eu acho que é um pouco isso, assim, transformação de mundo. E eu vi um pouco desse trabalho que eu achei incrível, assim. Eu acho que na educação infantil tem muito esse lugar das estéticas, né? Eu acho que isso é algo muito importante, porque justamente na infância essa percepção do mundo, né? Ela vai se dando a partir dessa relação com esse ambiente, né? E eu fiquei pensando do trabalho de vocês, teve na jornada literária, eu acho, eu assisti, que vocês estavam fazendo todo um movimento, um teatro com as crianças, na verdade. Quer contar um pouco disso pra gente? Como foi esse momento? Isso. O da jornada foi aquela... do Uga, não foi? Isso. A gente fez uma interpretação, assim, né? De uma história, né? Indígena. E, enfim, a gente foi trazendo os elementos dessa natureza e adaptações de um pouco do texto, assim. Então, esse corpo também trabalha junto, né? Então, assim, a gente trouxe esses elementos para aproximar as crianças dessas discussões, né? Então, é o que a gente faz no dia a dia. É propor momentos de experiência, de viver isso, né? E de se sentirem representados positivamente, né? Nesses lugares. Acho isso muito legal, né? Eu vejo no trabalho da Ana também tem um elemento que vocês ali dos anos iniciais têm uma preocupação muito legal de pensar também essas linguagens, né? De como os estudantes vão acessando essas maneiras de narrar o mundo, né? De contar sobre a vida. E tu tava me contando um pouco antes, a gente fez uma fofoquinha aqui, eu vou contar pra vocês, a gente falou antes, sabe? Tu tava me trazendo um pouco antes, Ana, esse lugar também das histórias, né? Eu acho que esse trabalho que é feito e é algo muito legal, porque foi esse ano, né? Que o terceiro ano leu As Fabulosas Fábulas. As Fabulosas Fábulas de Awaretê, sim, foi esse ano. Isso, que é uma obra inclusive de um dos convidados que teremos aqui no João 23. Já deixo aqui a dica, que em novembro estará conosco. Cacau Herá estará conosco aqui em novembro, então já fica a dica para os nossos... O mesmo autor do Uga, né? Isso, exatamente. Então, eu queria que tu comentasse um pouco desse trabalho, assim, dessas escolhas
que vocês fazem também, né? Tá, eu acho que a gente vai muito pelo campo da literatura, como a Camila já tinha dito, mas pensando que a literatura infantil, ela tem, né, uma caminhada um pouco mais longa, talvez, em relação a cultura indígena, né? A gente tem o Daniel Munduruku, que é um autor que escreve há muito tempo, enfim, que a escola já adotou muitas vezes livro, ele já teve encontro com as crianças aqui, enfim. Mas acho que pensar a Oerer, eu estava ouvindo a fala das meninas antes, pensando nisso, né? O quanto isso nos atravessa também. Bom, a gente tem um espaço pedagógico aqui que nos permite criar, que nos permite ir atrás, né? Estudar e pensar a partir desse ponto de vista. E pensando na integralidade dessas crianças, tanto das crianças negras quanto das crianças brancas. Então, a ideia não é que a gente fortaleça as relações a partir das crianças negras se sentirem só elas, não é só para elas isso, entende? A gente quer que todas as crianças cresçam num ambiente que favoreça essas relações, né? E que consigam se enxergar em diferentes lugares, né? Em diferentes posições dentro dessas relações que eles estabelecem. E quando a gente começou a trabalhar com as fábulas, quando eu entrei no João, eu trabalhava com fábulas, né? Então, a fábula, ela vem de um lugar, ela traz uma moral, né? Ali, uma questão punitivista, em muito sentido, assim, também. De dizer que, bom, se tu não fez isso, tu não vai ganhar isso, né? Tem uma moral estabelecida. E aí, quando a gente começou a trabalhar com as fábulas indígenas, desse livro, As Fabulosas Fábulas de Yaguareté, que inclusive assim, é um livro para adultos lerem, é um livro lindíssimo, que traz ensinamentos, né, filosóficos. As crianças, eles precisavam, claro, da intervenção do adulto. É um livro que é difícil de ler, né? Mas pra gente que é adulto, obviamente, ele nos toca muito. Então, eu tava passando por um processo pessoal meu e aquele livro me tocou profundamente. Eu disse, gente, eu preciso trabalhar isso com as crianças, né? Então, acho que é um assunto que nos atravessa. É um espaço que a gente tem dentro da escola de trabalho. E é bom, é lei, a gente estava falando sobre isso também. Mas não é só porque é lei que a gente vai trabalhar, né? É porque a gente considera que isso é uma questão importantíssima. E aí, o livro traz isso, assim, essa coisa de pensar a vida real como ela é, a vida como ela é nas relações das pessoas e na relação com a natureza, né, com a questão ambiental, de respeito ao que é vivo e pensando, bom, a onça estava dentro do buraco e ela não conseguia sair dali, ela precisava resolver um problema e ela ficava andando em círculos, e daqui a pouco Tupã fala com a onça e diz, olha, se tu ficar andando em círculos dentro do buraco, tu não vai sair daí. E aí a gente vai, é uma metáfora, e a gente vai, mas as crianças no início demoram para entender que é uma metáfora, e a gente vai conversando sobre isso, eles já são um pouquinho maiores, né, no 3º ano, então, o que será que Tupã tá querendo dizer pra Yaguareté para ele conseguir sair do buraco? Era uma onça macho. Então, a gente vai construindo, a partir da narrativa indígena, o que tipo de ensinamento aquela história quer contar, né? É uma aproximação, assim, enfim, cultural, que para eles é super importante, porque como a gente estuda junto a história de Porto Alegre, por exemplo, e a gente está falando das populações indígenas que viviam em Porto Alegre antes da chegada do colonizador, né? Antes da invasão do colonizador, eles... prof, então esse livro é um livro de literatura guarani. Sim, os guaranis que estavam aqui. Então, acho que é uma coisa meio interdisciplinar, assim, né? Ela vai caminhando por várias áreas, enfim, mas... Acho que mas acho que é isso, né? Acho que tem esse lugar da gente pensar aquilo que a gente falava antes com o pessoal das áreas aqui específicas, né? Esse trabalho, ele vai sendo costurado pelas diversas áreas de conhecimento, né? A gente consegue trazer elementos, né? Inclusive, eu lembro quando eu era professor de 6º ano, os meus alunos, eu achava isso muito bonitinho, eu não sabia jogar a mancala, por exemplo. Dos meus alunos ensinar, professamente aqui, de ter que ir preenchendo. Eu acho que existe esse lugar da gente pensar nessas práticas que são mais formais, acadêmicas, inclusive, da gente pensar, mas também nos elementos lúdicos, assim, né, da nossa vida, do nosso jeito de fruir, assim, no mundo, né, e também nesse lugar de olhar, né. Tu me comentava também um exemplo da matemática, que vocês trabalham com essa perspectiva, né? Sim, a ideia a gente se prende mais à literatura e à história, né, história, geografia, enfim, porque isso está dado e vem sendo estudado e trabalhado há mais tempo, né, então a gente tem mais referencial teórico em relação a isso, mas então a gente começou a fazer uma pesquisa, porque a gente queria também trabalhar com as crianças a partir de outras perspectivas. O que tem de ensinamento matemático da história guarani, da história indígena do Brasil, enfim, que a gente pode trabalhar com as crianças. E aí a gente encontrou um estudo muito legal falando sobre o sistema de numeração guarani ser a partir do 5, né? Eles têm como base 5, não é um sistema decimal. E aí a base são os 5 dedos da mão, né? Mas também
o caule da mandioca. Porque o caule da mandioca, ele tem 5 nós. Né, a cada vez que ele sai para formar a planta, o caule, as folhas, enfim. E aí a gente criou uma tabela, né, a partir desse sistema de numeração. Então, eles acharam muito inteligentíssimo aquilo, né? As crianças olharam e falaram, meu Deus, mas isso é muito inteligente. Sim, porque o ensinamento indígena, o ensinamento guarani, né, ele ficou num lugar durante muito tempo, e ainda está, eu acho, nesse lugar, né, de ser uma coisa não tão acadêmica, né? E aí a gente coloca nesse lugar, se não é acadêmico, parece que não tem tanto valor. E aí trazer isso para as crianças, assim. Então a gente foi ver como é que era o sistema de numeração egípcio. Depois a gente foi ver como é que era o sistema de numeração guarani. Aí a gente está trabalhando o sistema de numeração decimal, que é o sistema de numeração padronizado no Brasil. Mas de onde que saiu esse sistema? Por que ele existe? Por que ele que é o padrão? Por que ele que é o padrão? Né? E quais são todos os outros? Então, eles ficaram maravilhados, assim, aí a gente foi procurar. Quem tiver acesso a caule de mandioca vai ter que trazer. E aí a gente não entende, é isso. Eu preciso para trabalhar aqui no ensino médio. Vamos trazer, então, caule de mandioca para o ensino médio. Até as crianças... Olha, a gente já fez encontro do terceirão com o terceirinho, uma vez para falar de branquitude. Eu tava conversando com as gurias um dia, que daqui a pouco as crianças do terceiro ano vão ter que mostrar como é que é a questão da matemática guarani. Vamos fazer, sério. Nossa, que eu já achei um projeto, tá bem. Eles estão trabalhando a mandioca também na química, então a gente pode fazer toda uma junção aí, ó. Gostei. Já deu match. Muito bem. Mas eu fico pensando muito disso, né? Existe esse lugar da gente pensar a ERER nessa perspectiva também não só de conhecimentos, mas também de princípios, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, aos princípios civilizatórios afro-brasileiros, né? A gente tem todos esses elementos da oralidade, da circularidade, da ludicidade, da ancestralidade, da memória. Então, a gente pensar esses elementos todos do nosso trabalho, eu acho que é algo que esse lugar se faz, assim. Eu vejo, no trabalho da educação infantil, por exemplo, eu vejo muito disso, assim. Da maneira como as crianças ocupam esse espaço da escola, né? Eu acho isso muito legal, eu acho muito bonito, né? Do nada, tá as crianças... Eu amo ver, do nada tá as crianças brincando com as folhas. Eles estão lá... Daí, daqui a pouco, eles estão lá trabalhando com chás, por exemplo, né? Eu acho que existe um lugar da gente pensar essas escolhas que a gente faz que ensinam dessa maneira também, né? Eu acho que nesse trabalho de vocês têm um pouco disso, de pensar esses princípios também nas escolhas da maneira de fazer, na maneira de organizar, né? Eu acho que é sobre como fazer também, não só sobre o que fazer, né, Camila? Esses princípios estão atrelados a uma intencionalidade pedagógica, né? A gente tem que ter essa intencionalidade, a gente tem que ser mexida por isso, para que essas coisas aconteçam, né? Então, assim, essa relação da criança com a natureza, que é algo que inicia lá com os bebês e que vai para a vida toda, porque a gente continua conectado com a natureza, a gente propicia muito ali na infantil, né? Então, assim, descobrir, por exemplo, uau, olha a força que tem essa formiga que tá caminhando lá na areia, no pátio. Ela tá carregando uma folha que é muito maior que ela. Então, assim, eles ficam encantados com essas coisas. Então, assim, a gente vai dando base para que essas pequenas perguntas, que são imensas para as crianças, elas tomem corpo dentro dos projetos pedagógicos. Então, assim, cada turma ali na educação infantil desenvolve um projeto de acordo com os interesses das crianças. E eu acho que as questões relacionadas à natureza, principalmente, elas emergem de uma maneira muito potente aqui na escola. E eu acho que o espaço da nossa escola, por ser uma escola horizontal e por ter essa área verde, né, muito forte, propicia isso, né? Ali na infantil, a gente tem 2 pátios imensos de areia, né? Então, assim, e isso propicia esse contato. As crianças aqui no João, elas caminham por toda a escola. Elas fazem parte mesmo da comunidade. Elas não ficam restritas à educação infantil. Então, a gente vai lá no campão, a gente escorrega com as caixas de papelão lá no fundo. Então, eles caminham aqui pela frente, eles vão atrás. Eles fazem parte desse contexto, né? E eu acho que isso é bonito, porque isso é falar da vida da comunidade, né? Então, quando a gente pensa em práticas ERER, enfim, tudo, a gente tem que pensar nesse sujeito que está conectado com a vida, que está em comunidade, né? Ainda mais a nossa escola, né? Exato. Que é uma escola comunitária, que se faz disso, que se faz esse pensamento, assim, democrático, né?
Nossa, tu falou algo muito importante, né? Acho que isso se faz em comunidade, né? Acho que isso é importantíssimo, assim. Então, acho que assim como a gente... tu falou, né? Que existe um lugar também da contribuição das famílias a gente pensar esse processo, né? Ainda mais quando a gente pensa as crianças, assim, das referências que a gente também vai trazendo, que a gente vai proporcionando que essas crianças elas entrem em contato, né? Ao longo da sua trajetória. Muito bem, gurias, nosso tempo está acabando. Quero agradecer a presença de vocês e parabenizar pelo trabalho lindo que vocês fazem. E um compromisso, e eu acho que esse é um ponto, né? Existe dos educadores da nossa escola, né? E em vocês eu vejo um lugar que é muito legal, que é justamente esse compromisso que a gente tem com esse lugar, né? A Camila até veio com a camiseta da comissão de assustar. Com a camiseta da comissão. Ai, muito bom. Porque eu muito acho que bom. é um movimento... Porque aí quando a gente fala da comunidade, a gente fala isso também. Porque é um movimento que começa na escola, mas ele precisa expandir. Então, a comissão que veio depois ainda do coletivo, né? Ela também traz esse lugar, né? Tem, então, as outras comissões que também fazem parte. Que eu acho que ajuda a dialogar com a nossa prática e ajuda enfim, nos convoca, né? Que nos convoca, que ajuda a gente a se mexer nesse lugar, né? Esse lugar justamente de proporcionar a possibilidade da confluência, né? Eu acho que aqui no João 23 muitas histórias se encontram, né? Muitos pontos de partida acabam convergindo aqui pro nosso mundinho aqui do João 23. E eu fico pensando justamente sobre isso, assim, do convite que a gente deixa para essa comunidade seguir pulsando e pensando nisso, né? Pensando nesse lugar da gente se reencontrar com nossas origens, com nossa ancestralidade, da gente pensar que o mundo ele é muito mais amplo do que nos foi contado, né? Das escolhas que foram feitas para serem contadas pra gente. E quero aproveitar para justamente reforçar o convite, né? Lá no dia 13 de novembro, tá certo? Produção, confirma pra mim. Lá em 13 de novembro, então, a gente vai ter às 19h30, isso, né, produção? Confirma pra mim, isso, tá bom. Às 19h30 a gente vai ter a presença do Cacau Ueré, né? Então, que ele vai estar... Cacá... Ueré, isso, né? Ueré, exatamente. Ele vai estar aqui com a gente no colégio, então, justamente falando sobre esse lugar, a arte do bem viver, né? E eu acho que é um trabalho muito legal de pensar que as crianças trabalharam essa obra, né? Uma obra dele. Os anos iniciais lá também trabalharam. O ensino médio trabalha porque ele também é uma leitura obrigatória da URGS, por exemplo, né? Então a gente poder pensar como essas narrativas, como essas histórias, elas hoje ocupam e tem um lugar da gente pensar elas na educação, né? Eu acho que existe o resultado de uma luta muito grande, né? E que a gente, então, está comprometido com esse processo. Então, quero agradecer a vocês pela presença aqui no Pod João, um podcast do João 23. Quero agradecer aos nossos ouvintes aqui e espectadores por estarem com a gente em mais um episódio. E nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau!